Sobre uma declaração polêmica, curiosa e da mesma forma, até porque não verdadeira, do técnico Hélio dos Anjos, atualmente com 65 anos de idade, treinou o Paysandu muito bem na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, pegando o Papão na reta final da primeira fase, até mais perto da zona de rebaixamento do que propriamente de brigar por algo maior, consegue classificação para o quadrangular final e lá subindo, para a Série B do Campeonato Brasileiro, em um grupo com o Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e o Amazonas. O Hélio dos Anjos, que dá para dizer que é o maior técnico da história do Goiás, eu acho que por conta de títulos, do Campeonato Goiano, da Série B do Campeonato Brasileiro, acho que tem Copa Centro-Oeste também na conta do Hélio dos Anjos, é sim um cara que está no imaginário do torcedor, e a sua última passagem pelo Goiás aconteceu em 2018. Ele chega naquela reta final de 2017, ajuda o Goiás a escapar do rebaixamento na Série B, começa 2018, acaba sendo demitido e em 2019 já tem a sua primeira passagem no Paysandu. O Hélio dos Anjos, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia, antes do jogo contra o São Paulo, tá bom? É bom deixar isso bem claro. O Hélio não foi oportunista, ligou para a rádio só para falar sobre esse assunto depois da derrota contra o Fluminense, nada disso. Foi depois do jogo antes, melhor dizendo, do jogo contra o São Paulo, no caso depois da derrota diante do Bahia. Ele teve uma entrevista muito legal na Rádio Bandeirantes, junto com o Juliano Moreira, inclusive recomendo você assistir a entrevista lá no canal da Bandeirantes, e conversou sobre vários assuntos, técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, até mesmo o retorno de técnicos brasileiros nos principais clubes do futebol nacional, como no caso no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, no Atlético Mineiro. O Hélio dos Anjos colocou essas ponderações e afirmou o seguinte, que se fosse o Hélio na vaga do Armando Evangelista, ele já teria sido demitido, não tem a menor dúvida em relação a isso. Foi o que disse o Hélio dos Anjos após uma pergunta do repórter, do apresentador, o Juliano Moreira, que comentou que o Armando foi contratado com esse objetivo de tirar o Goiás, afastar da zona de rebaixamento. Conseguiu isso muito bem, porém acabou retornando após uma sequência sem vencer, a derrota diante o Bahia dentro de casa, lembrando na entrevista naquele contexto, e aí foi perguntado ao Hélio dos Anjos que se fosse ele no lugar do Armando, o Hélio não teve a menor dúvida que já estaria na rua, teria sido demitido após esse jogo contra o Bahia e principalmente o retorno à zona de rebaixamento. Acho que ele está errado? Não, porém o Armando não está criou uma certa confiança no Goiás somente por ele ser estrangeiro. Eu acho que isso é algo que deve sim ser discutido aqui no Brasil, o tratamento que a gente tem não só no futebol, em tudo. Um cara que vem de fora, pode ser do Brasil, de fora da América do Sul, um cara europeu, outro dos Estados Unidos, o tratamento é diferente. Isso é óbvio, aquela síndrome de vira-lata do brasileiro em absolutamente tudo. Então isso existe aqui no Brasil. Tem uma outra coisa também, e aí não é só essa coisa de valorizar o que é de fora. Como por exemplo, se o Goiás contratar um jogador que tem, digamos, 3 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, vamos colocar aí o Gilberto do Cruzeiro pro ano que vem, todo mundo vai pegar no pé. Por quê? Porque a gente está vendo o Gilberto aqui de perto. Se o Goiás contratar um cara que fez 10 gols na Liga Chilena, o torcedor vai criar uma percepção muito melhor. Por quê? Porque ninguém assistiu aquele cara de perto, jogando no futebol chileno, o dia a dia, os gols, a maneira de atuar, enfim, então acaba tendo uma expectativa maior. Então acho que junta esses dois pontos. Porém, o Armando faz sim um trabalho bom no Goiás. A questão é que ele pegou um time muito fraco do Campeonato Brasileiro, chegou na metade do ano e as contratações também não ajudaram, porque essa é a filosofia do Goiás. Porém, os números do Armando nesta primeira divisão: 19 partidas com 5 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. É espetacular? Não é. É o Goiás dos sonhos que a gente queria ver no Campeonato Brasileiro nesse recorte, 5 vitórias e 6 derrotas? Não é. Mas se você pegar a fragilidade desse time, o Armando Evangelista vem fazendo de fato um milagre. A questão é que ele pegou um time já dentro da zona de rebaixamento e na metade do Campeonato Brasileiro. Então concordo nessa parte do Hélio dos Anjos, que se fosse, por exemplo, um técnico brasileiro, possivelmente estaria demitido, porém o trabalho do Armando é interessante. E também nos bastidores, o próprio Edmir Pinheiro revelou que hoje não vê o Goiás mais sem um técnico estrangeiro, uma filosofia como o Armando implementou no Goiás, muito mais rígida em relação à alimentação, horários, treinamentos dos jogadores. Então eu vejo que o Armando tem também os seus méritos,
além de ser português. Obviamente, igual eu falei, tem muito essa coisa de valorizar o que é de fora no futebol brasileiro. Não seria diferente no Goiás, não seria diferente com o Armando Evangelista, porém o cara é bom. Entretanto, eu não acredito que terminará o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Sobre